quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma oportunidade de poder estar juntamente com os ouvintes para poder falar um pouco mais da palavra de Deus. Também agradeço ao nosso irmão Edgar pelo convite que me foi concedido. Nessa oportunidade, estaremos encerrando um trimestre muito abençoado, no qual podemos falar sobre diversos temas imprescindíveis para o crescimento espiritual. É uma honra muito grande poder ter chegado a esse momento tão marcante para a minha vida. Dessa vez, estaremos tratando sobre o tema, abro aspas, Deus confirma o trabalho da igreja, baseado em Salmo 90:17, que diz: E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E também Atos, capítulo 9 e versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, andando em temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Os textos citados são bastante interessantes, porém têm características diferentes. O salmo citado remete-nos a uma ideia completa. Já o texto de Atos vem com uma conclusão de uma história pré-citada, quando a igreja toma a atitude de levar Paulo de Tarso para a sua pátria. Nesse instante, a Bíblia fala da confirmação do trabalho da igreja. Apegar-me-ei ao segundo texto, apenas para não ser tão cansativo, e gostaria de tratar sobre as 3 características que marcam a confirmação de Deus no trabalho de uma igreja. Aqui temos alguns detalhes importantes que marcaram a obra do Senhor e evidenciam o crescimento de uma obra. Em primeiro lugar, o crescimento em número. O texto diz que eles se multiplicavam, e esse é um fator muito importante para qualquer obra. É bom entendermos, porém, o seguinte: números de pessoas que aceitam o Evangelho não significa multiplicidade. Em nossos dias, presenciamos eventos realizados nos quais milhares de pessoas assistem e não permanecem. São eventos não marcados pela constância e ensino da palavra. Destarte, as pessoas ficam cada vez mais afastando-se e sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Do contrário, uma igreja que se multiplica é marcada pela pregação de bênçãos espirituais não materiais, ensino da palavra. Por fim, outra característica marcante dessa igreja é que cada um de seus membros tentam ganhar outros membros, que consequentemente tentarão ganhar outros. Não é uma igreja que sofre devido à pandemia e diversos outros fatores de crise socioeconômica que acontecem no país. É uma igreja que está preparada para, além das circunstâncias, sobreviver diante de qualquer situação. Em falar de crescimento, faz-se necessário lembrarmos do exemplo de quando iniciaram-se os trabalhos da Assembleia de Deus em Pernambuco, por meio do casal de missionários Joel e Sidney Carson. No contexto em que viviam, passaram por diversas dificuldades na evangelização desse estado e quase não viam frutos, chegando até pensar em desistir, quando ouviu de Deus que ele estava confirmando aquela obra e que eles não desanimassem. O resultado, como era de se esperar, foi uma bênção para a glória de Deus. Inclusive, Joel Carson, quando estava próximo à sua morte, chegou a batizar mais de 3.000 vidas para o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, essa igreja anda em temor.
O temor é uma característica fundamental que transparece a confirmação de Deus para com a igreja. O termo temor na Bíblia, em uma maioria significativa de exemplos, não está relacionado ao medo, mas a uma obediência com respeito. Na maioria das vezes que aparece no sentido de medo, está na forma negativa, com a expressão, abro aspas, não temas, fecho aspas. Como vemos nos exemplos de Gênesis 15, o primeiro, 21 e 17, 26 e 24, muitos outros textos que vemos em Isaías e assim sucessivamente. Outro sim, a igreja deve ser marcada pelo Espírito Santo. O texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, conclui dizendo: a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em nossos dias, vemos por aí igrejas que pregam, ensinam, cantam, porém desprezam a ação do Espírito Santo no meio da igreja. O apóstolo Paulo nos orienta a não extinguir o Espírito. Em outras palavras, o apóstolo está querendo dizer para não apagarmos a chama do Espírito. Quando a igreja passa a não crer que os dons espirituais são para nossos dias, quando não acreditam no falar em outras línguas, consequentemente a igreja não pode ser confirmada por Deus. Que possamos meditar nessa mensagem como algo aplicável às nossas vidas. A igreja não é uma organização. Igreja é o templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor não habita em templos de pedras ou madeira. Ele habita dentro de mim. Será que queremos ter a confirmação de Deus? Caso a resposta seja positiva, o ouvinte precisa render-se a Deus e não esquecer que para ser uma igreja confirmada é necessário multiplicar, andar em temor e ser tomado pelo Espírito Santo. Que não seja a correria do trabalho, que não seja os estudos, que não seja o ministério famoso, que não seja o dinheiro que me impeça de me render diante de Deus. Pois é como diz a letra de um hino, que eu perca dinheiro, prata, só não quero perder a tua presença. Que Deus me tire tudo, amigos, família, dinheiro, carro e casa. Mas se eu puder me ajoelhar ao pé da minha cama e sentir aquela presença tão maravilhosa, então vai tudo bem. Que Deus abençoe a cada ouvinte que nos acompanhou até aqui e que possamos estar juntos no próximo trimestre. Deus abençoe.